Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do canal Interior Esportivo RS. No vídeo de hoje, vamos comentar um pouco sobre os jogos dos nossos clubes do interior, pela Série A, com o jogo do Juventude, a Copa FGF, que teve 3 partidas no fim de semana, e a rodada da Terceirona, que teve seus 4 jogos também realizados durante o fim de semana. Vamos começar falando sobre o jogo do Juventude. Teve mais uma rodada no Campeonato Brasileiro. A 30ª rodada foi realizada. O Juventude jogou fora de casa no domingo, às 16 horas. Foi a Porto Alegre, na Arena, enfrentar o Grêmio. E começou o jogo nervoso. A equipe do Juventude mostrando muito nervosismo para a partida, que tentando ficar com a bola, não conseguia controlar o jogo, e aí acabava cometendo muitas faltas, e isso ia picotando o jogo, ia complicando a tentativa de ficar com a bola, de buscar o ataque. Foi um jogo muito nervoso, porque isso acontece agora quando as rodadas vão passando e vão diminuindo e a equipe não consegue vitórias, não consegue pontos, não consegue se aproximar da saída do Z4, acaba sentindo isso dentro de campo, né? Os jogadores acabam, e a comissão técnica acabam sentindo que está complicando, que está cada vez dificultando mais. A cada jogo a menos, a dificuldade aumenta. Porque é um jogo a menos, 3 pontos a menos de possibilidade de você conseguir para chegar na pontuação que precisa. As projeções que são feitas hoje indicam que com 40, 41 pontos consiga se escapar do rebaixamento. Mas isso pode mudar a cada rodada. Por exemplo, o Juventude não venceu, mas o Fortaleza, que está dentro da zona de rebaixamento também, venceu o jogo dele. Só não alterou porque as equipes que estão ali pertinho, fora, não venceram. O Vitória foi derrotado, que manteve ele com 31 pontos, e o Santos apenas empatou, foi a 32. Então, o balizador hoje do Juventude é o Santos com 32, são 6 pontos a diferença. Só que aí, claro, agora tem aquela questão. Hoje o Juventude é 19º, porque o Fortaleza foi a 27 e passou. Então, tu tem que vencer o jogo e aí torcer contra resultados do Sport, do Vitória e do Santos. Então, você precisa hoje do teu resultado, no caso do Juventude, e mais 3 na mesma rodada, para que diminua a diferença, porque para sair o Juventude precisa de no mínimo 2 rodadas. Então tá ficando mais complicado. Vamos ver o que o Juventude consegue mostrar nos próximos jogos. Precisa um pouco mais de tranquilidade, teve muitas faltas, muita reclamação, futebol muito abaixo do que vinha mostrando, do que mostrou na última rodada quando venceu, do que vinha mostrando mesmo no jogo do Fluminense, que acabou sendo derrotado. Vinha mostrando futebol interessante, acabou perdendo no último lance do jogo. O empate com o Atlético Mineiro teve um futebol interessante também. Agora precisa concentrar e buscar pontos na próxima rodada dentro de casa. Vamos ver como é que o Juventude reage a isso. E como que vai ser o desempenho na próxima rodada, depois de uma semana cheia de treinos, reuniões e conversas, como é que vai ser o comportamento da equipe na próxima partida. Foi um 3-1 que o Juventude sofreu. Teve um gol no segundo tempo, conseguiu fazer com Igor Formiga, lateral. Teve uma penalidade cometida pelo Juventude, nessa questão de tantas faltas, acabou cometendo um pênalti também.
E chances criadas pelo Juventude algumas, o goleiro do Grêmio teve que fazer uma defesa importante, mas não foram muitas outras oportunidades criadas também. E o Juventude foi dominado na maior parte do jogo, e em poucos momentos que conseguiu algumas ações, não teve a eficiência necessária para talvez diminuir para um 3-2, sabe, até buscar um empate. Precisava ter criado um pouco mais e buscado um pouco mais o ataque. Vamos ver no próximo jogo, dentro de casa, como a equipe consegue reagir. Vamos falar um pouco agora sobre os jogos da Copa FGF. Foram 3 partidas nessa rodada, no final de semana. Tivemos um empate em 1-1 entre o Esportivo e o Gaúcho. O jogo foi em Bento Gonçalves, o Esportivo jogou em casa. Estava vencendo o jogo, fez um gol no primeiro tempo, estava segurando, estava tentando ampliar, não conseguia. O Gaúcho tentava atacar também, estava um jogo mais aberto, que são equipes de um nível muito parecido, até de investimento e de qualidade técnica das equipes também. Então é um jogo bem aberto, um jogo onde as duas equipes jogam e buscam o gol. E o Gaúcho no segundo tempo conseguiu o gol do empate, depois ainda teve um tempo para as equipes buscar, mas acabou que ninguém conseguiu a vitória, então ficou no 1-1, um bom jogo. Esse é mais um confronto de divisão de acesso da próxima temporada. E essas duas equipes estarão na competição buscando vaga para o Gauchão 2027. Então é mais um confronto que vai ter na divisão de acesso da próxima temporada. Também tivemos o confronto do Brasil de Pelotas, que recebeu o Inter Sub-20, Internacional Sub-20, no Bento Freitas. O Brasil se impôs, conseguiu mostrar um bom futebol, se impor dentro de casa, a torcida que foi apoiou, a equipe esteve mais compactada, buscando o ataque, conseguiu fazer 2-0. A equipe mostrou aquele futebol que havia mostrado em algumas rodadas, depois tinha perdido um pouco de qualidade. Aí na rodada anterior contra o Aimoré já mostrou um pouco mais com o novo treinador. E agora que ele teve mais uma semana de trabalho, um pouco mais de calma também, a equipe conseguiu se comportar melhor e venceu por 2-0. Então o Brasil chega a 11 pontos. Neste momento, segundo colocado na primeira fase. Como o Gaúcho empatou, foi a 11 também, mas o Brasil, nos critérios de desempate, fica na frente. O líder é o Pelotas, que jogou também em casa contra o Juventude Sub-20, mais uma outra das equipes da primeira divisão, Inter e Juventude, que jogam com as equipes Sub-20. O Pelotas enfrentou essa equipe Sub-20 do Juventude, se impôs desde o começo, a torcida se fez presente, a equipe colocou o seu futebol, o melhor futebol que a equipe já vinha mostrando em algumas rodadas, depois deu uma oscilada abaixo, e agora nesse jogo conseguiu impor também, com uma semana de trabalho que teve, depois da derrota para o Gaúcho no último final de semana que o Pelotas teve fora de casa. Uma semana de trabalho, de conversas, e aí pegou o Sub-20 do Juventude e venceu com muita tranquilidade, mais tranquilidade do que esperava. O Pelotas fez 7-0, isso mesmo, 7-0 Pelotas sobre o Sub-20 do Juventude. Com isso, assumiu a liderança, porque tinha 9 pontos, o venceu foi a 12, o Brasil que venceu foi a 11, e o Gaúcho, que tinha chance de ser líder,
Como só empatou foi a 11, se tivesse vencido teria ido a 13. Com o empate foi a 11. Então nós temos hoje a classificação, os primeiros colocados, que hoje estão garantindo vaga direta à semifinal. Pelotas com 12, Brasil com 11, as equipes de Pelotas as duas. Em terceiro, o Gaúcho, bem na briga também com 11 pontos. E o Esportivo com 8 é o quarto colocado neste momento. Copa FGF que agora tem jogos no final de semana. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as partidas da rodada, sexta rodada já, da Terceirona Gaúcha. Nós tivemos a folga do Guarani de Venâncio Aires nessa rodada. Lembrando que cada rodada uma equipe folga. Nessa rodada foi o Guarani de Venâncio Aires que folgou, então não jogou. Nós tivemos o espelhamento da rodada anterior. Então, o Rio Grandense recebeu o São Paulo de Rio Grande, o clássico de Rio Grande, só que dessa vez na casa do Rio Grandense. E o São Paulo venceu por 2-1. São Paulo, que havia empatado em casa, conseguiu vencer fora. Se manteve tranquilo no seu grupo. O outro jogo desse grupo, o Rio Grande venceu o São Gabriel por 3-1. No outro grupo, 2 jogos, nós tivemos o Nova Prata vencendo o Novo Horizonte por 3-0. Nova Prata vem se colocando bem nesse momento final, aí nas últimas rodadas da primeira fase. E mais um empate em 1-1 entre Clube 1992, que jogou em Carazinho, jogou em casa, contra a Apafute de Caxias. Os resultados foram esses. O líder absoluto então folgou, segue lá com 12 pontos. No outro grupo, o São Paulo e o Rio Grande chegou a 10, também está tranquilo no seu grupo. E aí no grupo do Guarani de Venâncio, o Nova Prata vem se colocando bem agora com 2 vitórias em 2 rodadas. Vem se encaminhando também para buscar a segunda vaga. E no grupo da Zona Sul, que a gente tem os 3 de Rio Grande mais o São Gabriel, Rio Grande e Rio Grandense vão brigar, porque eles vêm irregulares. O São Gabriel vem perdendo todas as partidas. O São Paulo está soberano na ponta com 10 pontos, e aí Rio Grande e Rio Grandense vão seguir brigando para ver quem fecha na frente e quem fica com a segunda vaga para enfrentar o Guarani de Venâncio, muito provavelmente que deve ser líder do outro grupo, e o São Paulo deve pegar o segundo daquele grupo, que vai ser, acredito eu, até pelo crescimento nesse momento, o Nova Prata. A divisão dessa Terceirona terá jogos, então apenas no próximo final de semana. Esse meio de semana bem calmo para as equipes, uma semana cheia de trabalhos, treinamentos, para que no final de semana voltem com jogos da Copa FGF e com jogos da Terceirona Gaúcha. Nesta rodada, lembrando, no final de semana, nós teremos o clássico Brapel, nós teremos o grande jogo da primeira fase, as equipes de Pelotas, Brasil e Pelotas se enfrentando no próximo final de semana. Eu espero que vocês tenham gostado, deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem, nos acompanhem e até o próximo conteúdo.